Bom dia, pessoal. Tudo bem? Pessoal, hoje nós vamos fazer uma aula um pouco diferente, né? Nós vamos falar um pouco de uma história para vocês, tá, gente? História da astronomia, tá certo? Então hoje a física vai deixar um pouquinho de lado aí a parte de exercícios, né? Vamos um pouco aí para essas teorias aí. Bom, vocês sabem que quando nós falamos assim em estrelas, nós estamos falando de corpos que estão muito distantes aqui do nosso planeta, né? Quando nós olhamos para o céu durante a noite, né, nós vemos assim algumas estrelas no céu, tá? Isso daí, tá, gente? Nós enxergamos poucas estrelas exatamente porque nós temos poluição e temos muita iluminação, tá certo? Tem alguns astrônomos que falam, né, que cada luz acesa aqui na Terra apaga uma estrela no céu. Então, ó, é exatamente por causa dessa quantidade de luz que nós temos e muito por condições também, tá, gente? Às vezes a gente tem um céu que tá com muitas nuvens, né? Não dá pra gente visualizar muito as estrelas aí, tá? Antigamente, quando não se tinha poluição, não tinha iluminação, o céu era visto aí mais limpo, mais com muito mais estrelas, né? Inclusive dava para ver aí até pedaços da nossa Via Láctea. Então a gente tinha um céu assim bem cheio de estrelas, um céu bem limpo, né? Bem bonito, bem iluminado pelas estrelas, exatamente por causa dessas condições que eram bem favoráveis aí. Mas enfim, né? Essas estrelas, né? Sempre foi um objeto de curiosidade muito grande para os astrônomos do tempo antigo. Eles acreditavam, tá, gente, numa constituição do universo dessa maneira aqui. A Terra no centro de uma esfera, tá certo? Essa esfera, tá, gente, nós teríamos as estrelas todas encrustadas aí nessa esfera. E aí o que acontece? Tá? A gente teria a visualização das estrelas, um modelo geocêntrico, né? A Terra no centro do universo e todas as estrelas aí em torno da Terra. Bom, era o que se via na época, né? Então, não tinham instrumentos, então era uma teoria que era bem aceita e, como se diz, explicava bastante aí os fenômenos, né, que eram visualizados aí a olho nu. Essa esfera, tá, gente, nós chamamos ela de esfera celeste. Eles davam nome para ela de esfera celeste, tá certo? Bom, daqui a pouco eu falo um pouquinho mais aí. Pessoal, vocês sabem que o Sol nasce a leste e ele se põe a oeste, tá? Isso tá tão relacionado, a gente está tão acostumado com isso, que muitas vezes a gente até pensa que o nosso relógio, a nossa medida de tempo, né, que acabou criando isso daí, né? Quando na realidade nós temos aí a medida de tempo criada exatamente a partir dessas observações. Se vocês olharem o Sol exatamente ao meio-dia, nós temos aí, vamos supor aqui, ó, tem uma imagem bem pequenininha, mas dá para a gente analisar umas coisas. Vamos supor que aqui está o leste, tá? Então, no período da manhã, a sombra dessa vara aqui, ó, seria para cá. Conforme o Sol vai subindo, a sombra vai modificando até que chega ao meio-dia. Você está vendo aqui essa sombrinha bem pequenininha, tá, gente? Essa sombra menor, a sombra mínima possível que nós falamos, seria o meio-dia local, tá? E nós chamamos esse instante de passagem meridiana, tá certo? Então,
quando a gente tem muitos relógios de sol, né, que eles vão marcar, vão medir o tempo, né, baseado exatamente nessas posições da sombra, tá certo? Enfim. Pessoal, outra coisa. Nós temos aí o chamado ciclo lunar. Vocês sabem aí que o ciclo lunar, ele tem duração de pouco mais de um dia. O conhecimento desse ciclo, ele permite, inclusive, gente, a previsão das marés, tá certo? O ciclo da Lua vai dar aí aproximadamente um mês, certo? Cada uma das fases da Lua dura cerca aí de aproximadamente uma semana, tá ok? Um critério relativamente simples para registrar esses ciclos mais longos consiste em observar em que em que constelação o Sol está nascendo. Isso é, pessoal, quando o Sol nasce, imediatamente naquele momento em que o Sol nasce, uma constelação ela acaba desaparecendo no céu. Então você observa qual foi essa última constelação que desapareceu no momento em que o Sol nasceu. Tá certo? Essa observação vai constatar que o Sol se desloca na esfera celeste. A gente falando ainda do mundo antigo aí, tá certo, gente? Aquela concepção da esfera celeste, que é essa daí, tá bom? Então, bem dizer, tá, gente? Com essas observações que eles tinham do Sol, a gente tinha, inclusive, a definição aí das estações do ano. A gente tinha época de cheias, né, de rios, enfim. Com toda essa previsão, simplesmente observando aí o céu e tendo aí uma medida de tempo já, né, possibilitava aos povos antigos determinar aí as estações do ano. E essas estações do ano, vamos dizer, tá, gente? A posição das constelações, elas nos indicam as estações do ano, mas não são as constelações que provocam essas estações, tá? Então, muitas vezes, para os povos antigos, as estrelas elas tinham o poder de provocar as estações, dar uma boa colheita, Então, os astros, né, eles tinham, vamos dizer, eles tinham uma teoria nos astros que eles poderiam fornecer muitas coisas aí aos povos, tá? Desde que você obedecesse os astros assim na época, tá? E aí a gente sabe, né, gente, aquela relação aí de causa e efeito, tá, gente? Como eu falei para vocês, nós temos as constelações, elas indicam as estações do ano, mas elas não são as constelações que provocam essas estações, tá bom? Bom, pessoal, um dos primeiros astrônomos aí que falou a respeito, né, dos corpos celestes foi esse camarada aí, Aristóteles, tá certo? Ele tomou a Terra como referência, né, o centro, a Terra sempre no centro dessa esfera celeste, tá certo? E só que na época, gente, eles percebiam que tinham alguns corpos que eles não se comportavam da mesma maneira que as outras estrelas, tá? Então eles percebiam, por exemplo, né, que o Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, tá? Eles já eram conhecidos nessa época, tá, gente, na antiguidade, tá? Mas como é que eles poderiam explicar o movimento desses corpos aí, tá? Então, uma das regras seria tratar eles como exceções. Só que daí, gente, nós temos aí uma exceção, né? Que seria o Sol. E o Sol seria um corpo celeste muito grande para ser ignorado, para ser tratado como uma exceção. Tá certo? Então, eles começaram a tratar esses corpos como planeta.
tá? Planeta, pessoal, vem de uma palavra grega, significa errante. Ou seja, tá, gente? Eles tratavam que esses corpos eles não se comportavam de uma maneira normal, tá? Então eles eram chamados de errantes aí. Marte, por exemplo, tá, gente? Ele tem um trajeto bem curioso, porque chega um determinado momento em relação à Terra que ele retrocede. Então, vamos dizer, as posições da Terra em relação a Marte, você vai olhando, de repente chega um determinado momento aí, ó, que em vez de Marte ir para frente, né, ele retrocede, ele dá uma volta, faz o que nós chamamos uma laçada, tá, gente? A laçada de Marte. Isso daí, tá, gente? Por quê? Porque nós temos, primeiro, nós temos um período de translação diferente. A Terra ela faz a translação aí em 1 ano, Marte são quase 2 anos, tá? Então, devido a essa diferença na translação desses dois corpos, é que acontece esse fenômeno aí da laçada. Então, como é que eles iam explicar um corpus como esse, né? Como é que eles iam falar que do comportamento desses corpos aí? Então, por isso que eles chamavam eles de corpos errantes, né? O nome planeta, tá certo? No século II depois de Cristo, nós vamos falar aí de Ptolomeu. Ptolomeu, tá, gente? Esse astrônomo, ele acrescentou algumas ideias aí ao pensamento de Aristóteles. Ele falava que eles tinham esse comportamento diferente porque eles tinham uma rotação, que ele falava aí um epiciclo, tá? Então, além dele girar em torno da Terra, ele ainda fazia um giro em torno desse movimento de translação dele. E essa ideia de Ptolomeu, tá, gente? Foi uma ideia bem complexa, tá? E acabou que o Ptolomeu, com a sua ideia, começou a explicar o porquê do comportamento desses corpos aí. Essa ideia, tá, gente, ela durou muitos anos, tá? Apenas no século XVI que começou a modificar essa história aí. E começou a mudar com esse camarada aqui, que é o Nicolau Copérnico, tá? Um físico astrônomo polonês. E ele, pessoal, ele falou uma ideia que, inclusive, Aristarco já tinha falado aí. Tá aqui o Aristarco, tá, gente? Ele falou que o Sol era o centro do universo, tá? No Aristarco, ele já havia falado isso, né, por volta do século II a.C., que o Sol, como ele era muito maior do que a Terra, era ele que, portanto, deveria ser o corpo central, tá? Mas nessa época ninguém deu muito ouvido aí ao Aristarco, tá? E aí no século XVI, Nicolau Copérnico, ele voltou aí com essas ideias aí. Para Copérnico, todos os planetas, inclusive a Terra, giravam em torno do Sol, em órbitas circulares, tá? Havia muitas críticas, tá, gente, ao modelo de Copérnico, tá? Na época, Martinho Lutero, ele é um teólogo alemão, tá? Ele chegou a criticar a posição de Nicolau Copérnico, falando o seguinte, que não é a carroça que vai para frente, né, mas sim os burros é que fazem o chão ir para trás. Tá? Ele fazendo uma crítica em relação ao pensamento de Nicolau Copérnico. Tá? Como é que pode, né, uma situação dessa? Tá? Mas enfim, tá, gente? Na época a gente tinha um problema com
a Inquisição, tá? E quem discordasse dos modelos defendidos pela Igreja, tá, poderia ser condenado aos tribunais, tá certo? Enfim, hoje nós sabemos, tá, gente, que nós não podemos ler um texto sagrado como um artigo científico, tá? E nem o contrário. Você não pode ler um artigo científico com uma ideia de religião, tá certo? Mas nessa época de Copérnico, quem ia contra as ideias da igreja, tá? Poderia acabar no tribunal da Inquisição, tá bom? Outra crítica a esse modelo, tá, gente, se referia às ventanias. Porque se a Terra girava em torno do Sol, ela teria que ter uma velocidade altíssima para conseguir fazer essa translação, dando uma volta circular gigantesca em torno do Sol. E aí eles falavam assim, pô, mas se a Terra tem uma velocidade tão grande, por que a gente não sente uma ventania? A ventania teria que ser uma ventania muito forte, tá? Para ter essa velocidade aí para orbitar E por que as nuvens não ficariam para trás? Tá? Então, tem muitas ideias que eles começam a pensar nessa época. Estou falando aí século XVI, tá certo, gente? Além disso, o modelo de Copérnico ele não tinha a mesma precisão nas previsões que o complexo modelo de Ptolomeu, tá certo? Então, Ptolomeu, com os estudos dele, como eu falei, tá, gente, ele era bem complexo, bem detalhado. Então, bem dizer, né? Eles não acreditaram muito no Nicolau Copérnico aí, tá certo? 2 séculos antes de Nicolau Copérnico, teve o frade franciscano William Ockham. Ele fez alguns estudos e ele disse o seguinte: se em tudo mais forem idênticas as variações, as várias explicações de um fenômeno, o mais simples é a melhor. Tá? Sobre o fato de não ser possível observar ventanias e outras consequências do movimento da Terra, pesaram muitos argumentos de Galileu Galilei. Tá? Então, Galileu Galilei, tá, começar várias pessoas, né, vários astrônomos, a estudar exatamente essa ideia e essa teoria do Sol ser o centro do universo, né, a teoria heliocêntrica aí, tá bom? Galileu Galilei ele deu algumas explicações a respeito disso. Por que a gente não tem vento? Por que as nuvens não ficam para trás, sendo que a Terra está com uma velocidade tão grande em torno do Sol? Tá? Galileu ele falou o seguinte, tá, gente? Que a Terra e o ar que circundam se moviam juntos e que uma pessoa dentro da cabine de um navio, sem escotilha, também não perceberia se ele estava em movimento ou não em relação ao ponto. As moscas voariam nesta sala também indiferentes, e a chama de uma vela permaneceria tal como o navio estivesse parado. Então, bem dizer, tá, gente? Pensando hoje em dia, tá? Se você está num carro a 120 km por hora e você fecha a janela, tá? O que acontece? Aquele ar ele está viajando ali com vocês na mesma velocidade, então não tem nenhum efeito ali. Você poderia, por exemplo, né, jogar uma bolinha para cima, a bolinha não iria sofrer nenhum efeito dessa velocidade altíssima que o carro está. Tá, você poderia brincar ali, jogando um objeto para cima, pegando, enfim, certo? Agora, se você abre todos os vidros, se você jogar uma bolinha de papel, por exemplo, para cima, ela vai voar, vai para trás, você não vai, você vai perceber os efeitos dessa velocidade. Então, o que o Galileu Galilei falou foi algo que muitos cientistas na época pensaram, começaram a analisar, tá certo? Galileu Galilei, ele aperfeiçoou a luneta,
tá? Então, com isso, ele poderia verificar outros corpos aí, tá? Então, ele pode verificar, por exemplo, que em torno de Júpiter outros corpos estavam orbitando. Ou seja, pessoal, né, ó, não era verdade que tudo orbitava diretamente a Terra, certo? Então, ó, mesmo assim, faltava um modelo de Copérnico para fazer previsões iguais ou melhores que Ptolomeu, tá? Esse físico aí, gente, né, astrônomo, é o Kepler, Johannes Kepler, né? Ele é alemão, tá certo? Ele pegou estudos do Tycho Brahe, né? Esse físico dinamarquês, o astrônomo, certo? E o Kepler, ele começou nos estudos, né? Ele aperfeiçoando os estudos do Tycho Brahe, ele fez alguns ajustes ao modelo de Nicolau Copérnico. Primeiro, pessoal, ele constatou que as órbitas não eram circulares, mas sim elipses, de excentricidade muito pequena, com o Sol ocupando um dos focos, tá? Então, ó, ele percebeu que o sistema, o nosso sistema solar, tá? Todos aí falavam no sistema heliocêntrico, tá certo, gente? Só que faltava completar essas ideias aí. E o Johannes Kepler, ele falou que os planetas eles tinham uma trajetória elíptica e não circular, como Nicolau Copérnico dizia. Tá? Então ele fez alguns ajustes e passou a ser tratado como, devido a elaborações de leis, enfim, passou a ser tratado aí como uma teoria mais aceita do que a de Nicolau. Tá? Inclusive, ele falou a respeito da velocidade dos planetas, que quando o planeta ele estava mais afastado, tá, ele tinha uma velocidade menor, quando ele se aproximava do Sol, ele aumentava a sua velocidade. Tá? Então, inclusive, com relação a isso, já tratando que existia uma força de atração que o Sol exercia sobre os planetas. E essa força, quanto mais próxima do Sol estava, maior seria a velocidade do planeta, exatamente por causa dessa força de atração. E quando ele estava mais distante, por exemplo, aqui onde está a figura, tá? Como ele está mais distante do Sol, ele tinha uma força de atração menor, consequentemente a velocidade do planeta era menor. Só que Johannes Kepler ele não deu também muitos detalhes a respeito dessa força. Ele não conseguiu explicar essa força de uma maneira assim que era bem tratada aí, que convencesse toda a comunidade científica aí, tá certo? Bom, aí veio esse físico e astrônomo, tá? O Isaac Newton, certo? O Newton, com as suas leis, ele demonstrou tanto as leis de Kepler como as leis da queda livre de Galileu, em que corpos de diferentes massas caem com a mesma aceleração. Os movimentos de corpos celestes do sistema solar estavam descritos e suas causas conhecidas, de maneira análoga ao movimento de qualquer corpo na superfície da Terra. Só a partir daí, gente, que começaram a ter uma teoria explicando o movimento de todos os corpos do sistema solar. Tá? O Newton ele fez uma lei, tá, gente? Uma lei de atração gravitacional. Tá? Ele conseguiu perceber que essa força de atração que o Johannes Kepler ele já dizia, tá?
ele conseguiu dizer que essa força de atração era proporcional às massas dos planetas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Tá? Então Newton ele conseguiu formular. Tá? Numa nossa próxima aula eu mostro para vocês aí essa lei da gravitação de Newton, que tem alguns físicos aí que consideram como se fosse uma quarta lei de Newton aí. Tá bom? Então, ó, o Newton ele fez diversas previsões, inclusive a possibilidade de o homem colocar um satélite para girar em torno da Terra, tá? Só que o Newton, pessoal, ele é do século XVI, século XVII, tá? Depois de muitos anos, naquela época não era possível fazer o satélite, né? Mas depois de alguns anos, a Rússia estava lançando o satélite Sputnik, comprovando o que Newton havia dito aí 250 anos antes desse lançamento aí. Certo, pessoal? Enfim, algumas teorias, algumas ideias, vocês conhecerem aí alguns astrônomos, né, que fazem parte aí da história, né, de todo esse conhecimento dos corpos celestes aí. Certo, pessoal? Bom, turminha, por hoje é só. Próxima aula a gente dou mais detalhes aí, eu continuo essa história aí com vocês, tá bom? Bons estudos para vocês, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.